Oi, pessoal. Hoje eu vou falar aqui Canudos, o Povo da Terra. É um livro do professor Marco Antônio Villa. Eu já li, salvo engano, duas outras obras do professor Marco Villa, do autor, né? Que é aqui, vou pegar Jango, um perfil, gostei muito. E também Quando Eu Vim Embora. Tem até vídeo aqui no canal, tá? Então já li dois livros, ele escreve muito bem, né? Dispensa comentários. E Canudos, de repente, né? O leitor pode falar assim: ah, não, mas Canudos eu já vi e tal. Tem Sertões de Euclides da Cunha, já discorreu sobre o evento e tal. Né? Tem até outros autores que escreveram, tenho aqui também, vou trazer para vocês, que é o Mário Vargas Llosa, né? A Guerra do Fim do Mundo. Mário Vargas Llosa, A Guerra do Fim do Mundo, né? Ele ficou tão encantado com a leitura dos Sertões que resolveu ir lá investigar, né? Jornalista também, Nobel, escritor. Então eu já li A Guerra do Fim do Mundo, parece um thriller de um filme, né? E a mesma coisa acontece aqui no livro do professor Marco Villa. O que eu achei interessante aqui é que ele traz umas nuances, umas coisas, eu não digo novas, mas assim, que não foram abordadas em outros livros. Eu conto isso por conta da de como foi o exército foi trazido para a política. No Jango um perfil, na outra obra do autor, também tem isso aí, mas nesse aqui ele traz como começou a trazer o exército para a política, né? Então ele vai contar um pouquinho aí de golpes, né? Até o leitor vai até achar engraçado, grosso modo falando, que até a própria proclamação da República foi um golpe na monarquia, isso em 1889, depois em 1891, quando Alexandre da Fonseca quer fechar o Congresso, fica 20 dias na tentativa, depois não dá certo, aí vem o Floriano Peixoto. Então, é golpe, né? Então, golpe faz parte, né? É estranho, mas parece que faz parte da história do Brasil, assim, né? Então, é muito interessante essa parte de trazer o exército. É aquilo que eu já ouvi o professor falar, né? O autor. Parece que a história avança, mas não anda. Eu acho que é algo assim que ele fala, né? Então, o leitor vai ler esse livro aqui, vai dar a impressão que está falando do Brasil atual. Então, vai estar falando aí do autoritarismo, a questão da terra. Vai ver também que o Conselheiro, o Antônio Conselheiro, nada mais é do que era um peregrino, então não havia intenção nenhuma de se revoltar contra a República. Tem umas frases emblemáticas aqui, que quando as pessoas começaram a procurar o Antônio Conselheiro para fazer parte do Arraial, né? São pessoas que a escravidão foi, a abolição da escravidão no Brasil, 1838, e o Arraial foi 1800, foram 4 anos de Arraial, né? 1897. Então, essas pessoas recém-libertas da escravidão encontraram na República outro tipo de escravidão, qual seja a cobrança de impostos. Então, a pessoa querendo se fugir disso daí, né? Até tem uma frase emblemática, né? Aqui do autor do livro aqui, que ele fala que o pessoal fugiu da escravidão, mas a República era a nova escravidão. Tem uma passagem aqui que o autor coloca isso, né? Então, mas não tinha nada a ver, não era um movimento, a construção do Arraial pelo Antônio Conselheiro, não era a formação do Arraial, desculpa, não era uma tentativa de revolta contra a República. Era simplesmente um povoado ali que seguia um beato, né, vamos dizer assim, né, um peregrino, que queria o seu espaço ali, plantar, cultivar ali. O Antônio Conselheiro, inclusive, não cobrava nada, não ficou rico com isso aí. Então, a intenção dele não era nem uma intenção nem política, né? Então, às vezes, eu usava um pouco da religião, do conhecimento dele, mas não tinha nenhum viés assim de revoltoso ou de querer levantar bandeira, não era nada disso, né? E talvez foram
O leitor vai observar aqui, né? Então vai contar tem até umas imagens aqui, ó, das várias investidas, né? Tem os mapas aqui, ó. O livro é bem ilustrado, tá? Traz umas imagens, olha lá, da primeira expedição, segunda expedição, e aí vai, né? Das derrotas sofridas pelo governo, né, para tentar destruir Canudos, né? Aqui tem umas imagens, ó, das ruínas, tal. Como eu disse, o livro é muito bem escrito, né? O autor dispensa comentário, né? É uma diagramação muito boa. Eu vou achar aqui, ó. Olha lá, ó. Bacana, ó. Olha lá. A adoção dos novos impostos surgidos com a ordem republicana encontrou forte resistência em sua cobrança por parte das comunidades. É um pessoal muito pobre, né? Se a gente lembrar que a formação da agricultura, do desenvolvimento do Brasil se deu, né, na costa, né, na costa do Atlântico, né? Então o interior do Brasil era muito subutilizado, né? A agricultura lá, questão da seca, né? O leitor vai ver isso muito na outra obra do autor aqui. Então, é um pessoal muito simples, pobre no sentido jurídico do termo, né? Então, quando começou a República a cobrar impostos, esse pessoal, poxa, já não tinha nada ainda ia pagar, né? Não estou dizendo que uma coisa justifica a outra, mas é uma forma de se entender a história, né? Então, assim, vamos dizer, a fuga, o isolamento dessas pessoas no arraial não era de nenhuma forma contra a República recém-instaurada, né? Era apenas uma forma de viver em paz, né? Eu sei que foi um massacre, o leitor vai ver isso aqui. Foram cometidas verdadeiras atrocidades, né? Não é um livro triste, é um livro assim que desperta esperança, né? Ao mesmo tempo um alerta, né? Contra o autoritarismo. É uma obra assim que ao mesmo tempo parece uma obra de ficção, parece que o leitor está dentro de um filme. Então, volto a dizer, de repente se o leitor falar, não, mas eu já li sobre Canudos, eu já sei da história, permita-se surpreender com a leitura de Canudos, o Povo da Terra. Muito bem escrito, parabéns aí ao autor, não se esperava menos, né? Do professor Marco Antônio Villa. É isso, pessoal, dica de leitura muito bacana, gostei demais de ter lido, tá? Então fica aí uma dica muito legal. Obrigado!